Lidos desse mês de junho, meu irmão. Quer dizer, agora a gente já tá em julho. Já estamos em julho. No mês de julho. Vocês entenderam? Vocês entenderam. Lembrando que a gente vai estar na Bienal, né? Hoje, a gente já tá lá na Bienal. Amanhã, no caso. E nos dias 9 e 10. Estaremos lá na Bienal. Tenta trocar uma ideia lá com a gente. Se tu for, vai ser show, vai ser show. Então, só pra lembrar aí, dia 2 e 3 e também no dia 9 e 10, beleza? E é isso aí, pessoal. Vamos pro vídeo já? Vamos mostrar pro pessoal que a gente leu, né? Acho que vocês estão curiosos, não é mesmo? Posso começar? Claro. Comecei por esse aqui, ó. O Vento pela Fechadura, Evezel. Livro da Torre Negra. O que tu achou? Gostou de Nossa. voltar pra esse universo aí? Bem emocionante, cara. Muito legal. E cara, esse livro, ele é muito foda. Porque, tipo, é uma história de um cara contando uma história. Dentro dessa história que ele conta uma história. Então, de uma história da história da história, sabe? Muito legal, velho. Muito show. Que é ele já, tipo, com o catete dele. Aí vai acontecer um negócio lá, uma borrasca, né? Eles ficam dentro de uma casa. Aí ficam esperando o tempo passar. Conta uma história aí pra nós. Aí ele conta a história de quando ele era mais novo. E aí, dentro dessa história de quando ele era mais novo, ele conta pra uma criança a história do Vento pela Fechadura. E é uma baita de uma história, muito show mesmo. Tudo bem, assim, tipo, encaixadinho com a história da Torre Negra. Muito top. E aqui o próprio Stephen King fala, galera, que esse é o livro 4.5. É, entre o livro 4 e o 5, então. Exato, porque quando eles estão indo, pegando o caminho pra onde eles ficam no livro 5, aí pra quem leu, né? Lá em Calha. Então é isso. Livraço, 5 estrelas, favoritado. Como tudo da saga da Torre Negra, que eu amo demais. Tem até tatuagenzinha aqui, né? E tu já conhece o nosso Clube do Livro do Catarse? Ainda não? Primeiro link na descrição, cara. Tu não vai se arrepender. Tem sorteio de livro e sorteio de livro raro também, tá? Todos os meses. Então dá uma olhada aí, o primeiro link na descrição, tá? E na tela também o link. Um grupo no Telegram exclusivo, Sim. Pô, sorteio todo mês. Entra aí no link e dá uma lida, cara. É muita coisa mesmo. Assinaturas a partir de R$5. O primeiro que eu li nesse mês de junho foi Os Próprios Deuses, do Isaac Asimov. O livro mais diferente, com toda certeza, de que eu já li dele. O mais difícil também de ler, tendo em vista que é uma ficção científica que vai abordar aí outros universos, e ele meio que fala de uma maneira bem quântica, assim, sabe? Então fica bem difícil, principalmente no início. Aí vai para a segunda parte. E a segunda parte, até já comentei em outro vídeo, seria sobre essa realidade paralela. E, cara, não tem nada a ver assim com a gente, sabe? Os seres que vivem, no caso, não são seres humanos. São seres tipo umas amoebas, assim. E cada um é de um tipo. E eles constituem uma família, que é uma tríade. Aí tem o racional, tem o emocional, que é uma mulher, né? E um homem racional. E o paternal também, que é uma figura pai e mãe, que meio que só pensa em gerar filhos. E dentre esses aí também tem os durões. Falando assim, parece que é uma loucura, meu. E realmente é, quando tu pega pra ler assim, sem saber de nada. Mas daí tu começa a ler e tu começa a entender, sabe? Aquele jeito bem Asimov de explicar uma coisa assim que nem faz ideia que existe. E tu ali, sabe, consegue se afeiçoar. Consegue apalpar as amoebas? Né, tu consegue visualizar, sabe? Tipo... As amoebas. tipo umas amoebas, cara. Não sei. Eu entendi que é tipo uns bichos meio que se transformam assim, meio como se fosse umas amoebas mesmo. Tipo aqueles bichinhos do Dexter lá que tem uns chapéuzinho. Não é do Dexter, das meninas superpoderosas. Das meninas superpoderosas. É tipo isso, só que eles se esticam, eles mudam de forma. Mas seria tipo isso mesmo. O nosso gato aí tá louco, gente. É só a gente começar a gravar. Ele não tava assim até agora. A gente começa a gravar, aí ele, pô, vou tentar ferrar o vídeo desse cara. Ele fica fazendo isso. E aí tem uma terceira parte, dividido em 3 partes, né? Mas é muito legal. Tem uma frase aqui muito legal, ó. A forma mais fácil de solucionar um problema é negar sua existência. Isso vai perseguir o livro inteiro, essa frase. Muito legal, dei 5 estrelas, é o livro mais diferente do Asimov. Favoritou também ou não? Favoritei, é um dos meus preferidos do Asimov. Esse foi o mês aí das 5 estrelas, né, cara? Foi?
porque eu dei 5 estrelas e favoritei outro livro, que é o Pachinko, nossa leitura coletiva Nossa lá leitura do Clube do coletiva. Catarse, que a gente falou, tá, gurizada? Todo mês tem a leitura coletiva. Eu já vou pegar aqui porque eu li também, né? A gente fez um vídeo, uma Uma live. live exclusiva com os de membros, discussão. sempre tem todo mês, tá? Então dá uma olhada no Clube do Livro do Catarse. E assim, cara, pô, vai falar sobre como eram as famílias, né? Uma família especificamente, mas que engloba tudo, né, que aconteceu. Da tomada do Japão na Coreia, lá nos anos nos 1910 e foi, acho que até os anos 30, 40, antes da guerra, né? E a Essa gente Segunda acompanha 4 gerações dessa família, no caso. Eles no Japão já. E mesmo eles sendo. Isso é uma coisa que a gente falou na live. Mesmo eles sendo japoneses, nasceram no Japão, né? A segunda geração, eles são tratados como coreanos. Tem esse lance de segregação muito forte, né? Até hoje, E né? até Tipo, hoje tem brasileiros que nascem lá no Japão, né? Muita família brasileira que também é nipo-brasileira. Os caras não reconhecem, né? O Japão até hoje é assim, velho. Com coreano, seja quem for que nasça lá, o japonês não reconhece nacionalidade. Mas é que tá, se nasce lá é japonês. Nós brasileiros, a gente tem isso. É a mesma coisa que a gente... Não, nós somos alemães. É porque a família por parte de mãe e de pai veio da Alemanha. Mas não, cara, a gente nasceu no Brasil. A gente é brasileiro, falei português. A gente é brasileiro, fala português. Então é uma cultura muito diferente, né, do japonês. E tu vê como que eles eram muito cuzões com a Coreia. E como é muito louco isso de ver como a Coreia tá virando a potência, né, cara? Tipo, mas isso porque é um país até na história, na família, né? Tem muito isso, cara. O coreano é um povo que eu respeito muito. Eu acredito que a maioria das pessoas aí, né, cara? É um povo assim que o cara se identifica por ser aguerrido, determinado. Tem esse lance do brasileiro que não desiste nunca, sabe? Então o coreano é bem parecido. E, cara, a Coreia tá meio estranho até hoje, porque tem um país que é comunista lá, né? A Coreia do Norte. São 2 Coreias. Inclusive a família aqui da Sunja, né, que é a protagonista, é de Pyongyang. Ela vem de lá, né? Mas ela vai morar no Japão. Ela vai pro Japão depois. Inclusive, o único cara que desiste da história, digamos assim, é um cara que quer ser japonês. Ele é um coreano, mas ele quer porque quer ser japonês. Ele tem muito essa frustração de ter nascido uma família coreana e não japonesa, né? Ó, a gente para de falar e o gato para também. Agora continua. Enfim, gente, Pachinko é incrível. Eu dei 5 estrelas. Favoritei, tu deu? Dei 4. Porque 4 pra estrelas. mim, tipo, ele começa muito bem e as outras gerações não acompanham a fodacidade da primeira, sabe? Tipo, achei muito mais interessante a primeira parte do que a segunda, digamos assim. Mas é isso, gente. Dei uma chance. Tem um seriado também. Eu vi o seriado, não terminei, porque ele muda muita coisa da história. E, tipo, tira um mistério muito forte que fica na história. E eles mexem muito. Tiram personagens e tudo mais. Ficou bem ruim o seriado. Apesar da abertura ser muito top. A abertura do seriado é muito legal. Vou procurar depois. E aí, na hora de fazer a história, era só seguir mais ou menos isso aqui e cagaram. E o outro que eu li foi esse aqui, ó. Tabacos e Cachimbos, de Cristóvão Colombo até hoje, do Alfredo Maia. Ele é uma grande figura aí, um grande sábio nesse mundo do tabaco e do cachimbo, da confraria brasileira de cachimbo, né? E é um livraço, cara. É um livro que vai te dar toda a história do cachimbo e do tabaco, dos europeus indo até os indígenas, vendo eles lançando aquela fumaça pela boca e pelo nariz. E quando eles trazem essa fumaça, né? Tipo, os marinheiros, já que os caras estão de barco, eles voltam com aquilo, as pessoas veem tipo, nossa, coisa do diabo soltando fumaça, e tem perseguição. Até uma parte ali na Inglaterra, não, a Inglaterra sempre foi mais liberal, digamos assim, mas Espanha e Portugal, meu, era tipo pena de morte tu fumar, sabe? Até uma certa época, porque é uma coisa assim que remetia ao demônio soltar fumaça, né? Tipo, olha que loucura, mano. Então ele vai dar toda a história, vai falar das folhas, depois os tipos de tabaco. Os modelos de cachimbo também? Fala? Ele fala de algumas marcas. Fala do Church Warden. Ele não conta a história, né? Mas ele fala do modelo. Enfim, ele fala muita coisa, é um livro muito, muito, muito completo.
E, cara, eu adorei, eu dei 5 estrelas, porque ele é muito informativo pra quem gosta, né? Que nem eu tenho coleção de cachimbo, eu fumo, né? E ficar sabendo mais sobre esse processo do tabaco, como é feito também. Enfim, meu, ele fala tudo. É bem isso, de Cristóvão Colombo até hoje, mas ele vai falar até antes, né? Do que tem registro dos indígenas também, que é um negócio milenar. De Haruki Murakami. Sul da Fronteira, Oeste do Sol. Livro bem curtinho dele, acho que eu li em 2 dias esse livro. E, cara, pô, achei mais do mesmo, que eu leio o Murakami, parece que ele tá sempre escrevendo a mesma coisa, meu. Tipo, aí enche o saco. É legal, mas enche o saco, sabe? Meio que tem uma formulazinha assim. Ele tem uma fórmula, mas até que é mais diferentezinho que os outros que eu li dele, né? Os outros 2 que eu li, 3 na verdade. Um era um livro em 2 volumes, mas esse aqui é mais diferente. Ele vai falar de um cara que cresceu junto com uma amiga dele, né? E aí ele sempre, tipo, foi meio, não obcecado, mas meio aquela paixonite de criança pela amiga dela, se muda. E aí ele vai visitar ela por algum tempo, daí depois cada um segue sua vida. Aí ele namora outra guria, meio que desgraça a vida dela. Aí ele cresce, se casa, tem filho, tem uma família. E anos depois, tipo, 30 anos depois, ele reencontra essa amiga dele de infância. E aí eles começam a conversar e tudo mais, e se remete toda aquela parte da infância dele, de como era mágico, e daí ele fica naquilo, pô, mas eu já tenho uma família e tudo mais. O que eu faço da minha vida? Porque ele nunca conseguiu esquecer essa pessoa, sabe? Cara, Então, no Pachinko tem alguns personagens que tem um lance assim também, né? Sim. Será que é uma coisa meio da cultura oriental? É que na cultura oriental tem muito de, pelo menos no Japão, né, deles casar sem amor, tá ligado? Só tipo, preciso constituir uma família. Sim. Então tem aquilo, das pessoas até tipo surge aquele amor e tal, mas quando se casam, constituir a família, tanto é que eles não se chamam mais tipo de amor, de marido, de esposa, eles se chamam de pai e mãe, depois que eles começam a ter filhos, sabe? Quando a mulher engravida, já quando eles casam, eles se chamam já os japoneses de pai e mãe. Então é uma cultura muito diferente. Sim, é muito diferente. Tanto é que, pô, tem muita fantasia com mulher casada no Japão, né? E, pô, é algo completamente fora da nossa realidade. Mas é até interessante o que acontece no final. E porquê desse título do Sul da Fronteira, Oeste do Sol. Né? Ele tem um porquê desse título e é uma coisa que realmente acontece. Pesquisei e, enfim, é isso. Eu dei 3,5 por ser mais do mesmo, né? Sim. Mas, pô, ele é um livro que tá bem acima da média do que vários outros livros que eu já li aí, né? Então vale dar uma chance pro Murakami. Se quiser começar por esse, até indico pra ver como é a escrita dele, porque ela é bem repetitiva nos outros livros. Então começa por esse aqui. Ele é interessante e a história é legal. Finalmente eu li Philip K. Dick, Blade Runner. Gostei muito. Obrigado aí todos que me indicaram essa leitura, falaram pra eu ler esse livro. Que deu quantas estrelas? Eu dei 4 estrelas por causa do final. Eu acho que ele termina abruptamente, assim. Eu não tava esperando ele acabar, sabe? Ele terminou e eu fiquei, ué. Enfim, aí foi por isso, sabe? Mas a história, assim, cara, eu achei a premissa, assim, genial, sabe? Ele tem um lance, assim, ele é meio distópico e seria um precursor do gênero do steampunk, assim, sabe? Do cyberpunk, desculpa, cyberpunk. E ele não chega a ser cyberpunk, mas dá pra ver que o cyberpunk pegou muitas ideias aí do Blade Runner. É um livraço, ele vai falar basicamente sobre um caçador de recompensas, a gente vai acompanhar ele, e ele é um caçador de recompensas que ele tem que matar androides, né? E tem todo um negócio, ele tem que fazer teste pra ver se é androide ou humano. É bem legal. Mas o que mais me chamou a atenção é que ele tem uma mensagem um pouco não, totalmente pró-ambiental, assim, sabe? Só que é muito diferente, é aquela coisa diferente de Duna. Que, tipo, é água, a escassez da água, não sei o quê, a natureza é muito importante. Não é isso. Daqui tem a ver mais com a fauna do que a flora, digamos assim, sabe?
É muito interessante mesmo, cara. Livraço. Eu só não dei 5 estrelas porque eu acho que ele acabou muito do nada. E é um livro bem curtinho também, vale a pena a leitura. Quero ler outros livros do mesmo autor. E pra fechar o mês aí, temos o Cãozinho Fefoso, né? Cão Raivoso, ou Cujo, Stephen King. Pô, no começo eu tava achando meio arrastadinho e tal, mas é que ele tem que dar todo o background antes da história acontecer, né? Tipo, se justifica e, cara, é muito bom. Eu dei 5 estrelas, mas eu não favoritei esse aqui, né? Porque eu tenho muito livro favoritado do King e realmente, que merece estar favoritado e esse não, sabe? Mas, cara, ele é... Pô, a premissa desse livro é incrível. É uma das melhores premissas dos livros de Stephen King, né? Que é uma mãe e um filho dentro de um carro e o carro tá quebrado e é o verão mais quente de todos os tempos lá nos Estados Unidos. Aí estão dentro daquele carro fritando, não podem sair porque tem um São Bernardo que foi mordido por um morcego, tá com raiva, né? E não tem... E estão no meio... Numa oficina ali que é meio deserta, não tem ninguém ali por perto. E aí fica nisso, meu. É um terror mais claustrofóbico, né? Então é muito interessante. Pô, o final é muito bom, cara. O filme é muito legal, cara. O filme é legal, cara. Eu gosto muito do filme. Eu gosto do filme também, mas o livro é melhor. Porque, tipo, ele vai se aprofundar mais na família, tanto da protagonista com o filho dela, né? Todo o background deles. E no background do dono da oficina, o dono do Cujo. E explica bem esse contraponto das duas famílias. E, tipo, e que é uma pena, né? Tipo, ninguém ter cuidado desse cachorro antes que ele ficasse danado, como escreve aqui, né? Do cachorro danado. Esse cachorro está danado. Porque no fim, não tem como tu ficar brabo com o Cujo, sabe? Porque, pô, um animal ali que não sabe o que tá acontecendo com ele, né? Deu aquela hidrofobia nele e ele enlouquece. Simplesmente enlouquece. E tu fica mais com dó do que qualquer outra coisa, né? Não tem como tu ficar com... O cão é raivoso, mas não tem como tu ter raiva do cão raivoso, entendeu? Entendi. Então é isso, pô, gente. É legal, meu. É um baita de um livro do Stephen King. Vale a pena ler, gurizada. Cãozinho Fefoso. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Dá o like, se gostou, comenta aí quais foram os livros que tu leu nesse mês de junho. E nos segue nas redes sociais também. Isso aí, muito importante. Muito. E assina o nosso clube do Catarse. Daí se assinar, o nomezinho aparece aqui, hein? Aparece. Mas aqui, se cancelar a assinatura, não aparece mais. Não aparece. E outra coisa também, a gente tem um grupo no Telegram aberto para todo mundo de ofertas de livros, tá? Então... Cara, Prime Day tá aí, a gente vai ficar de olho na Prime Day e só bombardeando. Então dá uma olhada no nosso link da Amazon também, né? Se for comprar qualquer coisa, compra por lá. Forte abraço e até mais.